volta para o assento de vocês. Em nome de Jesus. Pode voltar para o lugar de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Se vocês quiserem assentar aqui, meninos e meninas do louvor aqui também ali, pode ficar à vontade, tá bom? Aleluias. Mas mantenha os instrumentos, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Estamos lendo no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 23. Pode desligar para mim aqui o ventilador, Adalto? Por favor. Atos dos Apóstolos, que eu tenho dito para vocês, que é o livro do Espírito Santo. Amém? É o livro do Espírito Santo. Pode acender as luzes hoje, irmãos, para nós? Pode acender as luzes para os irmãos que têm Bíblia ali comigo? Amém? É o livro do Espírito Santo. Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, e que às vezes algumas religiões têm dificuldade de entender e acham que às vezes a gente é idólatra. É porque eles não entenderam ainda que nós cremos em um só Deus. É um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus. E que no original hebraico tem uma palavra que os antigos judeus nunca entenderam. Nós estamos muito além dos judeus, viu, irmãos? Muito além. Às vezes você quer pedir orientação para judeu aí, não precisa pedir não. Nós estamos 1000 anos na frente deles. Eles nunca entenderam lá a equação de Moisés, quando Moisés disse: o Senhor nosso Deus é único Deus. Porque quando Moisés disse isso, ele usou uma palavra plural. Uma palavra plural. E eles tinham medo de falar essa palavra, eles falam outra palavra. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra no hebraico errad e yahid. Yahid é quando fala assim: me dê uma cadeira. Yahid, uma cadeira. Mas quando o judeu ia pedir assim um cacho de uvas, ele pedia um cacho de uvas, só que tinha outra palavra. Errad, que é o cacho. Só que os antigos judeus, como não conheciam nem o Filho nem o Espírito Santo, eles ficavam encafifados. Até hoje eles não conhecem isso. Eles não entendem. Então quando eles chegam nesse versículo lá de Deuteronômio, eles se perdem. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E aquela palavra lá, único, é errado. Conjunto. Nós por causa de Jesus, entendemos isso claramente. Até hoje. Os islâmicos falam que nós não somos, eles falam que nós somos idólatras, que cremos em 3 deuses. Não, nós cremos em um Deus só. É um conjunto. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é aquele que planeja, é o idealizador. O Filho é aquele que executou a salvação, ele efetuou. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação em nós. Quem amou o mundo foi o Pai. Quem demonstrou esse amor foi o Filho. Quem aplica esse amor em nós é o Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito não é cristão. Não é. Sem a cruz não há cristão. Não há tementes a Deus. Tanto é que nós encontramos na Bíblia, de vez em quando, homens justos, homens tementes, e que tem que ser salvo. Porque o temor não salva. Se não houver um encontro com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem salvação. Então o livro de Atos é o nosso livro.
Muito bem, é muito importante dizer que o livro de Atos, poderíamos dividir Atos em dois grandes pedaços, né, o livro de Atos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, primeiro pedaço. Do capítulo 13 ao capítulo 28, outro pedaço. Por quê? Existe uma igreja em Jerusalém, mas a igreja que Jesus idealizou está a partir do capítulo 13. O embrião está do 1 ao 12. Mas a igreja, que é a igreja missionária, é a igreja que vai às nações, está do capítulo 13 ao capítulo 28. Duas grandes sessões dividiríamos o livro de Atos. Mas é o livro do Espírito Santo, irmãos. Assim, você vai agir, por isso que é bom você quase que decorar o livro de Atos. Porque aí quando você for ter alguma ação na sua vida particular, peraí, tem algo parecido sobre isso lá em Atos. Aí você vai lá e lê e fala, é isso, é assim que eu tenho que me comportar. É o livro do Espírito Santo, o livro de Atos. E aqui nós estamos no capítulo 23. O nosso irmão Paulo, sabedor do que iria acontecer com ele, porque o Espírito tinha dito, o Espírito Santo tinha falado para ele, que ele seria preso, que ele seria perseguido, que ele seria apedrejado. O Espírito Santo diz isso. Aí você falaria assim, mas pastor, o Espírito Santo não deveria dizer que iria protegê-lo, que ele não ia assim, ter nenhum mal, que nenhum problema ele teria. Então, irmãos, presta atenção. Então, pois é, essa é a mentalidade do evangelho errado. Essa é a mentalidade do falso evangelho, que Deus é nosso empregado. O falso evangelho, assim, eles não falam assim, né, irmãos? Não falam assim, né? Mas em suma, eles querem dizer que Deus é nosso empregado. E Deus nunca foi, nunca será nosso empregado, irmãos. Não passa nem perto disso. Nunca será nosso empregado. Também eu não quero aqui dar a entender que o nosso Deus é um Deus que faz a gente sofrer, também não é isso. Deus quer que a gente viva. E nesse viver, nessa ação diária de viver, Deus vai se manifestar. Deus vai se mostrar. As pessoas verão Deus em nós. Pergunta, as pessoas estão vendo Deus em você? Porque hoje em dia está difícil, irmãos. Hoje em dia está difícil. Igual eu falava na quarta-feira, desses empresários que andam comprando salões, montando igrejas. Eles montam assim mega salão de recepção, com um altar muito bonito, com um som perfeito, com as acomodações perfeitas, com pintura de primeira categoria. Aí as pessoas vêm para esses lugares, são empresários montando igrejas e empresas. Aí as pessoas vêm porque o lugar é confortável, o lugar é agradável, tem um bom som, tem uma boa música, todo mundo vem. Depois de alguns meses, eles vendem a igreja para pastores que às vezes até têm um dom, querem pastor, eles vendem. É uma nova tendência no nosso mundo, e que vem da América. Tudo isso vem da América do Norte, tudo isso vem de lá, tudo começa lá. Por quê, irmãos? O povo não quer mais o evangelho, o povo não quer mais andar no Espírito, o povo quer um lugar onde eles possam se sentir bem. Então, os empreendedores viram um mercado novo. Os empreendedores viram um mercado novo, onde eles pudessem ganhar dinheiro. Então eles investem 100, 150 mil reais, monta tudo aquilo, porque eles não compram lugar, eles alugam. Aí depois a coisa está bombando, cheio de gente, porque o povo vai mesmo aonde é agradável. O povo vai aonde a coisa é bonita, o povo é assim mesmo. O povo não vai, gente, aonde se prega o evangelho. São muito poucos. Aonde se prega a palavra. Aonde o Espírito Santo é invocado. As pessoas estão vendo Deus em você. Você tem que se perguntar isso todo dia, meu irmão. Não é ser fanático, apresentar um Deus doido, não. Mas as pessoas veem Deus em você. Elas estão percebendo Deus em você, meu irmão. Então, o Espírito falou para o Paulo, o Espírito Santo. Falou, te espera cadeias, algemas, tribulações, pedradas. O Espírito falou para o Paulo.
Mas alguns cristãos hoje, se ouvissem essa mensagem, ia falar assim: essa não é a mensagem de Deus. Se você falar que essa não é sempre a mensagem de Deus, você estaria certo. Mas falar que às vezes Deus não nos leva à fornalha, Deus coloca ou não coloca a gente nas fornalhas de vez em quando? Deus coloca ou não coloca a gente na cova de leões? Sim ou não? Fala para mim. Deus permite ou não permite que eu e você passemos pelo mar vermelho de vez em quando? Permite, irmãos. Que eu e você vamos à cova de vez em quando? Ele permite, meu irmão. Então, que evangelho você está ouvindo? Que evangelho nós estamos crendo? Que espírito está nos guiando? Que espírito está nos guiando? Nos ensinando, nos admoestando. Paulo sabia disso aqui. Aí no capítulo 22, estão levando Paulo preso. Paulo ele pede a oportunidade para falar à multidão que quer apedrejá-lo. Olha isso, irmãos. Se não é para tirar o nosso sono, o povo quer apedrejá-lo e ele quer pregar. Ele quer falar com o povo. Aí ele começa a falar, ele falou por algum tempo, e quando chegou em determinado momento, o povo mandou ele calar a boca, e disse: mate tal homem, tire tal homem do mundo, não compensa que esse homem viva. Olha que espírito, irmãos, olha que conduta. Olha se não é para nós ficarmos corados, envergonhados. E aí, a guarda que estava ali pega Paulo, que senão ia matar Paulo, pega Paulo e guarda Paulo na prisão. Aí nós aprendemos duas lições. Aprendemos a andar com sabedoria e a responder com sabedoria. Aprendemos duas lições. Porque o Paulo vai ser machucado, ferido, chicoteado. E na hora que os soldados vão chicotear, ele fala: é lícito fazer isso com um cidadão romano? Alguém legalizado de Roma? Ele poder deixar. Veja bem, ele se entrega para Deus, ele sabe que vai ser apedrejado, mas olha só, o cara que sabe que vai apanhar, não vai apanhar de bobeira não, não vai apanhar de besteira não, é sabedoria isso. Não é porque eu sei que às vezes eu vou passar por tribulações, eu não preciso procurar tribulação. Não é porque eu sei que vou ser apedrejado, que eu vou dar a pedra para o meu apedrejador. Quem está me entendendo? Então o Paulo sabe, o Espírito Santo disse para ele: te espera cadeias, algemas e pedradas. Mas quando ele chega ali que o pessoal vai chicoteá-lo, ele fala: eu sou um cidadão romano, hein? Eu mereço um julgamento digno. Olha só a sabedoria. Aí aprendemos sobre isso. Sabedoria não é ter informação certa, não. Sabedoria é aquele sopro que Deus dá para a gente, e às vezes você não obedece. É aquela dica que vem lá dentro da gente, que você nem sabe como é que é. Às vezes você nem consegue equacionar aquilo. E o Paulo então não apanha. Não apanha. E aí nós continuamos. Aí teve uma outra palavra de sabedoria aqui no capítulo 23, vamos ler o 23 agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Capítulo 23. Vamos ler vamos ler do versículo 30, um versículo antes do capítulo 23. Um versículo antes do capítulo 23, no capítulo 22. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandou trazer Paulo da cadeia, apresentou-o perante eles. Aí capítulo 23 agora. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, o que é o sinédrio? Um tribunal judeu. Um tribunal de judeus, que iam julgar de acordo com a lei. Disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus, disse o Paulo, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Paulo começou a falar, se defendendo: eu tenho andado certinho, de boa consciência, como manda a lei de vocês, né? A lei de vocês. Eu tenho andado direitinho. Verso 2. Mal Paulo estava falando, olha aí,
Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batesse na boca. Deram um tapão na boca do Paulo. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Palavra de sabedoria. Os que estavam ao seu lado disse: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Você está se levantando contra o ungido de Deus? 5. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito. Paulo falou e disse o texto, deu o endereço. Está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Agora, para hoje, né? Fomos até aqui, já comentamos isso aqui. Verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. Como é que ele soube disso? Olhando. Eles tinham vestes específicas, eles tinham marcas específicas. Paulo olhou para o tribunal de judeus, para o sinédrio, e ele viu que era composto de fariseus e de saduceus. Ele vai usar agora de esperteza, e de saduceus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Olha para mim. Pastor, por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque um fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava no ministério dos anjos. Um fariseu acreditava no Espírito, nas coisas espirituais, melhor dizendo. Mas os saduceus não acreditavam nessas coisas. Quem está me ouvindo? Os fariseus, eles pertenciam a uma ala, a um partido dentro da religião judaica. Dentro da religião judaica tinha vários partidos. Os dois principais são esses aqui: os fariseus, os saduceus. Os fariseus era como se fossem os pentecostais. Cria no mundo espiritual, na ressurreição dos mortos, eles criam nos anjos, mas os saduceus não criam nenhuma coisa nem outra. Então Paulo sabe disso. Às vezes nós devemos usar de esperteza, de prudência. Olha só. Aí ele fala: varões irmãos, eu sou fariseu. Quer dizer, ele tomou um lado. Ele era mesmo filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado. O que Paulo está fazendo, gente? Está jogando uma palavra para eles discutirem. Ele está falando assim: olha, eu sou fariseu, sou filho de fariseu, e eu tenho esperança na ressurreição dos mortos. E eu estou aqui por causa disso, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Quando ele falou isso, olha o que aconteceu. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, grande algazarra, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. Ó, de novo, olha só, ele não é chicoteado porque ele abriu a boca e disse: sou romano. Então não quer dizer que às vezes Deus te diz uma coisa e você tem que botar a pedra na mão do apedrejador. Você está me entendendo, irmão? Não estou querendo chegar. Às vezes nós cristãos somos meio fanáticos. Só porque aprendemos que nós vamos ser perseguidos, a gente coloca a pedra na mão do apedrejador. Não, irmãos. Deus é que vai operar na sua vida, amém, igreja? Deus é que vai agir na nossa vida, amém, irmãos? Não somos nós que faremos, Deus fará. Não é porque Deus disse que o Paulo seria apedrejado que ele tinha que dar pedra para o apedrejador. Então lá no final do versículo
do capítulo 22, ele diz: sou romano. Pronto, não machucaram mais ele. Agora, ele vai ser julgado, e ele sabe que é um complô contra ele. Porque se não fosse complô, não tinha fariseus e saduceus. Paulo está usando a arma deles contra eles, gente. Isso é sabedoria. Isso é usar as coisas que estão à nossa disposição, a nosso favor. Quando ele vê que tem duas tribos ali, dois partidos ali, estão armando contra eles, querem matá-lo. Você vai ver no decorrer da leitura. O que ele fala então? Sou fariseu. Ele era mesmo. Eu sou fariseu. E digo mais, não sou fariseu por causa de mim, por causa do meu pai. Meu pai já era, eu sou também. Eu segui essa religião e eu fiz parte, eu fui educado. Mais para frente ele vai dizer assim, ó, e o meu mestre era o Gamaliel, um dos maiores nomes que tinha na teologia judaico-cristã, ou melhor, judaico. O Gamaliel era um dos maiores estudiosos que já houve na antiguidade. Ele disse: eu sou fariseu e meu professor é o Gamaliel. Na frente ele fala isso. Meu professor é o Gamaliel. Na hora que ele toma partido, acabou. Pegou. Então a lição para nós aqui continua sendo essa: seja sábio, prudente. Esse próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, ó, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Jesus uma vez disse para os seus discípulos que às vezes a gente tem que ser como serpentes, outras vezes devemos ser como pombas. Às vezes devemos ser como pombas, mansos, e às vezes devemos ser astutos, não venenosos. Porque ser como serpente você pode pegar o veneno, mas a astúcia, a cobra raramente dá um bote sem acertar. Então às vezes tem que ser astutos. Está me entendendo ou não? Está me ouvindo ou não? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso. Manso como a pomba, prudentes como as serpentes, às vezes. Amém? É o que ele está fazendo aqui. O discípulo de Jesus está fazendo isso aqui. Ó, eu sou fariseu. Aí viram a algazarra toda. Viram a algazarra. E aí, eles dizem: não achamos nesse homem nenhum mal. Olha lá, verso 9. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, a muvuca, tomando vulto, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado, o comandante lá, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Agora olha o verso 11, que lindo. Olha o verso 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois porque deste testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha, irmãos, que lindo. O que eu aprendo aqui? Que através dessa situação, Paulo foi confirmado para ir para Roma. Não que Deus já não o soubesse, mas o Paulo está tendo assim uma introdução do que o espera em Roma. Ele está recebendo assim, olha, uma introdução do que vai acontecer com ele em Roma. Então o Senhor aparece para ele como que confirmando a presença dele com ele, confirmando isso, deixando claro que Deus concorda com ele, que Jesus está com ele. Naquela noite seguinte ele apareceu e disse: coragem, tem bom ânimo, firme, do mesmo jeito que você testemunhou a meu respeito aqui, assim importa que você testemunhe de mim lá em Roma.
Gente, o que é Roma, gente? O que é Roma nesse tempo, gente? Roma é o centro do mundo. Roma é o centro do mundo. Babilônia já passou. Os medos persas já passaram. Alexandre o Grande já conquistou tudo com a Grécia. Os romanos é que dominam o mundo agora, gente. Os romanos é que dominam tudo. O Império Babilônico passou. O Império Medo-Persa passou. O Império Grego passou. E agora os romanos dominam o mundo todo. Ó, não é uma coisinha de qualquer não, gente, é coisa séria. Ele vai ser levado para o centro do mundo, para o lugar aonde saem todas as coisas boas, as tendências, as novidades. Eu quero você lá, Paulo, testificando de mim lá, no centro da corrupção do mundo, no centro da política mundial, no centro bélico mundial, centro da guerra mundial, no centro do domínio. Eu quero você lá, Paulo. Irmãos, testifique de Jesus aqui e agora, porque você não sabe, irmãos, aonde Deus te quer. A sua vida não pode acabar na sua sala de estar. A sua vida não pode se resumir à sua cozinha na sua casa. A sua vida não pode ser resumida a um novo carro que você quer comprar. A sua vida não pode ser resumida ao seu quintal. Dê testemunho de Deus. Dê testemunho de Jesus. Porque você não sabe o que Ele quer mais. Uma coisa eu sei, irmãos. Nesses dias de grandes corrupções, Deus está chamando homens e mulheres comprometidos. Homens que possam dizer: Senhor, se for preciso cortar na carne, eu corto na carne. Senhor, o Senhor falou assim que era para eu negar a mim mesmo. Estou disposto a negar-me a mim mesmo. Porque hoje, meu irmão, é uma mensagem que não é mais pregada nem vivida. Negar-se a si mesmo. Não é muito bom fazer isso, né? Hoje em dia é lazer, 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 diversão, 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 conquistar, ter, possuir. E olha que você até pode ter todas essas coisas, mas em nome de Jesus, o que é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? O nosso Deus ainda é o mesmo, não vai mudar. Não vai mudar. Verso 12, a gente lê e conclui. Quando amanheceu, os judeus se reuniram. E sob maldição, sob anátema, algumas Bíblias aparece a palavra anátema, algumas aparece a palavra maldição. Sobre juramento de maldição, juraram que não havia de comer, nem beber, enquanto não... Você pensa que essa coisa de fazer greve de fome é moderna, irmão? Hã? Você pensa que fazer greve de fome é coisa dos nossos dias, irmãos? Hã? Greve de fome, isso é antigo. E às vezes, olha só, o não sei quem está fazendo greve de fome. Olha o que eles estão jurando. São religiosos, irmãos. São religiosos, irmãos. É o judaísmo aqui. Eles se reuniram e sob juramento de anátema, sob juramento de maldição, fizeram um pacto: nós não comeremos nem beberemos enquanto não matarmos Paulo. Ah, meu irmão. Mas quem é que está com Paulo? Diga para mim, quem está com Paulo? Quem está com Paulo? Agora fala mais alto, irmãos, quem está com Paulo? Irmãos, se você tiver o aval de Deus, meu irmão, que o mundo exploda. Porque às vezes você quer que o teu esposo, a tua esposa, o teu patrão, o teu amigo esteja do seu lado. Você deveria querer um só do seu lado: Deus. Se Deus estiver do teu lado, é uma questão de tempo. Agora, muitos de nós, às vezes queremos as pessoas do nosso lado. Às vezes, irmãos, nós expulsamos o Pedro e recebemos o diabo.
Jesus, ele expulsou Satanás do Pedro, mas ficou com Pedro. Às vezes, gente, a gente expulsa Deus das nossas vidas, e expulsar Deus, irmãos, não é falar a palavra sai Deus, não. Nossas atitudes, quem está entendendo isso aqui, levante a mão. Expulsar Deus é com a nossa atitude. Primeiro o Espírito Santo entristece em nós, depois o Espírito Santo é aniquilado em nós. Coisa triste é quando o Espírito Santo é aniquilado em nós. Quem estava com Paulo, irmãos? Jesus. Então, meu irmão, quando é que nós entenderemos isso? Quem está do meu lado é Deus. Como é que eu sei que Ele está do meu lado? As minhas atitudes revelam isso. Eu honro o meu Senhor, eu honro. Eu honro aqui na minha carne, eu honro aqui na minha boca, nos meus ouvidos, nos meus olhos, eu honro o Senhor. Ele está comigo, eu tenho certeza disso. Vou enfrentar dificuldades, vou passar tribulações, algumas pessoas vão ficar contra mim, mas Deus está comigo. Amém, irmãos? Queriam matar Paulo, verso 13. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração, nesse pacto. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. Mais de 40. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, de maldição, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para o quê? Assassiná-lo, matá-lo. Depois ele é em casa, de continuação do que vem. Mas olha só o que uma religião está fazendo. Olha o que os religiosos estão fazendo. Porque um homem resolveu se unir a Deus. E você acha que hoje é diferente? Um homem resolveu se unir ao Espírito Santo e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me, eis-me aqui, pode contar comigo. Quando você disser isso, irmão, quando você ousar dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, fala, Senhor, manda-me, envia-me, eu irei. Pode ser que algumas coisas se levantem contra você, mas eu sei o fim dessa história, você não sabe? Nós sabemos, não sabemos? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Use de sabedoria. Use de sabedoria. Não precisa colocar a pedra nas mãos dos apedrejadores. Não precisa colocar o chicote nas mãos dos chicoteadores. Não precisa. Apenas se una a Deus. Seja um com Deus. Seja um com o